TV Brasil Oeste, Canal 8. Boa tarde. Está começando na sua TV Brasil Oeste, Canal 8, o programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. Hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro. E o ano devagarzinho aí já está acabando, né? 22 de outubro. Daqui a 8 dias, com certeza, entrando em novembro e um mês só, 2 meses e 10 dias, aí 2 meses e 8 dias, para a gente aí já esquecer com certeza o 2015. Então, 2 meses e 15 dias, 2 meses e 8 dias, 68 dias para acabar o ano. Como que pode, né? Muito rápido. Nós estamos aí começando esse programa Veracidade de hoje, quinta-feira, com o quadro, hoje temos o quadro Tribuna Criminal. Hoje, quinta-feira, o quadro Tribuna Criminal já se encontra aqui em nossos estúdios, Dr. Ricardo, e vai estar discorrendo sobre um tema muito importante hoje. É você que tem um filho, tem um irmão, tem um tio, um pai, que acabou de ser preso. Chegou lá no bairro, ele cometeu um delito, né? Qualquer tipo de delito. Chegou a polícia militar ou a polícia civil, pegou esse parente seu, esse amigo seu, esse colega seu e levou. Para onde vão levar esse menino? Para onde vão levar esse cidadão que cometeu esse delito? Você vai saber como fazer, como proceder nesses casos, o que vai ser o encaminhamento da família com relação a esse cidadão que cometeu o delito. Nós hoje no quadro Tribuna Criminal nós vamos estar abrindo esse espaço sobre aquela questão do momento da prisão, né? O preso no momento da prisão, para onde que vai? Foi preso em flagrante, como que faz aí? O que aconteceu? O que é prisão em flagrante? Como que vai ocorrer? Que tipo de prisão pode ele não dar o flagrante ou dar o flagrante? Tudo isso você vai tirar suas dúvidas. Você que está aí em casa e quer perguntar, você que mora em qualquer bairro de Cuiabá, qualquer bairro da querida ou qualquer município da Baixada Cuiabana e quer fazer sua pergunta, nosso WhatsApp 9974 1213, que o Dr. Ricardo vai com certeza tirar a sua dúvida. Eu quero começar o programa de hoje cumprimentando todos os aniversariantes do dia. Eu quero dar um parabéns especial, mas muito especial, para o seu João Pinto. O seu João Pinto está fazendo hoje 72 anos. O seu João Pinto é um funcionário lá da Universidade Federal de Mato Grosso, ali do Casarão, né? O pessoal hoje está em festa e quero cumprimentar ele e desejar para ele e a todos os aniversariantes do dia um feliz aniversário, né? Que Deus o abençoe. Seu João, eu quero cumprimentar o senhor em nome dos seus filhos, o Gago, do Dedê, do Vilela, do Robson. Quem também manda um abraço para o seu João são os filhos, os netos, as noras, os genros, né? Os amigos, sobrinhos do seu João Pinto, né? Vilela, Grande Vilela, Gaguinho, Gago Boy, lá do Tijucal. Um abraço para você, Gago, e toda a sua família, a sua esposa Rosana, enfim, todos, parabéns. E quero aproveitar também, cumprimentar a Jane Almeida, ali da distribuidora do Osmar, ali no Poção, faz aniversário hoje. Jane, parabéns. A Carlina Rabelo, né? A Carlina que mexe com o evento, Carlina, parabéns. Chico Vuolo, Francisco Vuolo, homem aí da ferrovia, e também o seu Onei Guimarães, seu Onei, parabéns, que Deus abençoe. Em nome dessas pessoas, eu quero cumprimentar todos os aniversariantes e todas as aniversariantes de hoje, que Deus o abençoe e o ilumine. É o momento da reflexão, é o momento de se parar e fazer aquela análise do que foi daqui para trás e o que vai ser daqui para frente, né? Quais são os seus objetivos, qual o foco principal que você tem daqui para o futuro. Eu quero falar um pouquinho da Pax Nacional. Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano, né? Você entrar no site www.paxnacional.com.br e dar aí o seu clique tranquilão. Funciona dessa maneira, né? Você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Eu quero aproveitar aqui também, tem um pessoal aqui que mandaram mensagem ontem e tem algumas mensagens
de programas anteriores que não foram respondidos e que o pessoal pegou, principalmente os entrevistados que vêm aqui. Foi passado todas aquelas dúvidas para o entrevistado que se comprometeram em dar as respostas para o nosso querido telespectador. Em especial, ali ela não fala o nome, que é aquela questão do CFO, né? Que a pessoa aqui não respondeu, não colocou no WhatsApp o nome, mas fica registrado aqui que a gente vai cobrar da assessoria do deputado que esteve aqui presente. Que mais aqui que tem? Vamos dar uma olhada aqui. Tem gente querendo perguntar, mas vamos deixar, estão digitando. Pessoal, vamos entrar já direto no quadro Tribuna Criminal? Vamos ao quadro Tribuna Criminal com o Dr. Ricardo. Não, hoje sem vinheta. Dr. Ricardo, boa tarde e obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz. Eu agradeço novamente o convite. Estamos aí mais uma semana aguardando as dúvidas dos queridos telespectadores. Ô Ricardo, cadê a doutora Laila? Hoje o pessoal está perguntando aqui na produção, cadê a doutora Laila que não veio hoje? Eu também não tive, Luiz, a confirmação dela, o Edson ali que pode nos informar, né? Mas eu também não fiquei sabendo o motivo da ausência da doutora Laila. Tá, a doutora Laila tem hoje audiência, está em audiência, mas é importante, a gente sempre fica feliz porque todos os colaboradores, como o doutor Ricardo, a doutora Laila, Godoy, nós temos aí a doutora Clarissa Botega, que tem aí o quadro Direito das Famílias, que está aí toda terça-feira, temos o Silvio Soares também presente, temos aí pessoas realmente que estão imbuídas, engajadas aí em nos ajudar. E a gente entende essas ausências, que realmente vocês que operam, são operadores do direito, e tem as audiências no fórum, principalmente audiências que são já agendadas pelos clientes, junto aos clientes, e vocês têm que cumprir, e nós entendemos, mas enquanto isso o doutor Ricardo faz esse papel aí duplo hoje de tentar, né, resolver todas as nossas indagações do nosso querido telespectador. Doutor Ricardo, vamos começar aqui falando dessa questão do momento da prisão. Tem um caso aí, qualquer bairro, vamos aqui supor hipoteticamente um bairro de Cuiabá, alguém foi lá e pegou um jovem na rua, né, e foi lá e furtou esse tênis. Eu não sei se estou falando a palavra certa. Pegou o cidadão com uma arma em punho e levou esse tênis. A palavra não sei se é furtou. Então seria roubar. Roubar, né? Roubar com arma na mão. Primeiro, antes de falar para onde vai esse jovem, eu queria que o senhor me definisse, né, me conceituasse aí a diferença do roubo e do furto. Né? Eu falei agora furtar e o senhor falou não, é roubar. Então, que o senhor definisse para que o telespectador também pudesse tirar suas dúvidas. Essa sua dúvida, Luiz, pode ter certeza que é a dúvida de inúmeras pessoas que nos acompanham nesse momento. A diferença básica e elementar entre a figura criminosa do furto e do roubo é que no roubo há o emprego de violência ou de grave ameaça. Então, qualquer conduta que o autor venha praticar com violência e grave ameaça, no intuito, com o dolo de subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel, isso configura a figura do roubo. Na figura do furto, essa elementar ela já não existe. Então, quando nós tivermos no artigo 155, que trata da figura do furto, vai simplesmente dizer subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Ou seja, sem o emprego de violência e grave ameaça. Então, é justamente aí, Luiz, que reside essa distinção. Certo. Eu queria até deixar aberto aqui para você, telespectador, às vezes você não quer se identificar, não quer colocar seu nome, quer tirar sua dúvida, quer fazer sua pergunta, você pode ficar tranquilo que a gente vai preservar a fonte, a gente não vai expor. Pode fazer a sua pergunta, que a gente está aqui, é para isso, e para tirar suas dúvidas nesse momento importante, que é o quadro Tribuna Criminal, onde é um quadro que a gente fala sobre esses momentos difíceis. Temos aí, às vezes o pessoal analisa, mas o Luiz, você está preocupado com quem está sendo preso? Na verdade, nós estamos vendo os dois lados do caso de quem está sendo, quem foi a vítima, né? E nesse caso, a pessoa que fez todo esse tipo que cometeu o delito, que seria o réu. Então a gente está fazendo esse estudo para as duas partes, até porque quando você tem alguém que cometeu um delito, uma infração, com certeza essa pessoa tem na família pessoas de bem. Você tem lá o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem um tio, né? Agora, nós não podemos penalizar, a gente tem que dar orientação para os dois lados, né? E aí, doutor, e com relação a
essa pessoa que cometeu justamente o delito, né? A polícia chegou, pegou ele em flagrante. Existe a diferença do flagrante e do não flagrante. Qual que é essa diferença? O que ocorre? O que é o não flagrante e qual que é o prazo para que a pessoa não seja não flagrante? Luiz, se me permite, até antes de responder essa sua indagação, com certeza, de extrema importância, mas é pontuar com o telespectador que o advogado ele não está exercendo a tarefa de buscar uma impunidade. Não é isso. Nós temos no Código de Processo Penal que toda pessoa ela tem direito à defesa. E esse comando ele advém, inclusive, da própria Constituição Federal. E eu costumo dizer aos meus alunos, Luiz, é que nós todos, inclusive nós todos somos criminosos em potencial. A depender do momento de um estresse elevado, você no trânsito, você pode vir a cometer um delito. Você bebeu e dirigiu, foi parado e autuado numa blitz, você cometeu o crime de embriaguez ao volante. Então é muito fácil apontarmos, Luiz, você está aí defendendo, trazendo advogados para defender os acusados e falar dos acusados, mas nós precisamos pontuar que qualquer um de nós, um dia, é lógico que não queremos isso, mas um dia poderemos nos ver e nos localizar no banco dos réus. E aí, nós aí sim, né, gostaríamos de ver as benesses da lei para aquelas que são utilizadas para os outros, que possam ser utilizadas para nós, para os nossos familiares e amigos. Mas agora, em relação à sua pergunta, Luiz, em que consiste o flagrante? Em que momento uma pessoa ela pode ser presa em flagrante? O artigo 302 do Código de Processo Penal é claro, que considera esse flagrante aquele que está cometendo um delito, aquele que acaba de cometê-lo, aquele que é perseguido logo após o cometimento do delito e aquele que é encontrado logo depois com objetos, materiais, instrumentos, documentos que façam presumir ser ele o autor do delito. Nesse ponto, nós já podemos desmistificar um pensamento da sociedade, do próprio senso comum, que é um pensamento equivocado de que depois de 24 horas ninguém pode ser preso em flagrante. Isso é errado, Luiz. Uma pessoa, ela pode ser presa em flagrante desde que haja uma perseguição e essa perseguição não sofra solução de continuidade, ela pode ser presa uma semana depois. Correto. Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, quero fazer algumas perguntas. Ela fez uma, provavelmente vai mandar outra depois. Se uma pessoa comete um crime e pernoita em um motel, a polícia poderá fazer a prisão dela a qualquer momento? Ela não coloca o nome. A pessoa cometeu um crime e pernoita num hotel? Motel. Motel. Isso é uma questão, Luiz, que é até interessante de comentar, porque quando digo isso em sala, os alunos se surpreendem. Mas o quarto de motel, Luiz, é considerado domicílio. Inviolável. Inviolável. Como a sua residência. A residência que qualquer um de nós aqui temos é equiparada também o motel ao domicílio. E se é inviolável, o artigo 5º, inciso 11 da Carta da República da Constituição Federal assegura que o asilo é inviolável, o quarto de motel também o é. Então, para que a polícia possa adentrar num quarto de motel, só naquelas hipóteses legais, nas exceções legais previstas na Constituição, quais sejam em flagrante delito, em caso de desastre e para prestar socorro. E das 6 da manhã às 6 da tarde, com ordem judicial. Certo. Então, no caso da telespectadora, cometeu um crime e foi pernoitar no motel, se ele estiver sendo perseguido, ele pode sim, a polícia, adentrar esse quarto de motel, uma vez que o flagrante, ela é uma causa excepcional de inviolabilidade do domicílio. Você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando o Dr. Ricardo, que aqui no Tribuna Criminal, falando dessa questão das prisões que ocorrem no momento em que houve a prática de um delito de qualquer natureza. Tem umas perguntas, tem uma dúvida, doutor. Eu vi isso pessoalmente, uma pessoa que provocou aí de uma forma, não sei se foi intencional ou não, um acidente de carro.
E nesse acidente de carro, ela falou assim, eu não pude, porque ela foi classificada como omissão de socorro. Mas ele falou assim, eu não tive como prestar o socorro porque o pessoal que estava no entorno queria linchar essa pessoa. De que forma a justiça, de que forma o operador de direito pode defender um cliente nessas condições? Ele acaba fugindo, classificando como omissão de socorro, mas por um motivo de ser agredido por essas pessoas que por ali se encontravam. Como que ele pode sair dessa bomba que está armada? Luiz, a lei não pode exigir que o cidadão seja um herói. E o próprio Código Penal, no campo que trata da omissão de socorro, já possibilita que a pessoa que venha a ser atingida em sua integridade, ela não é obrigada a ficar no local e prestar socorro sob pena de sofrer com a sua própria integridade física. Mas isso é uma questão a ser discutida no curso do processo, né? É de provar que naquele momento você deixou de prestar o socorro sob pena de ter a sua integridade física vilipendiada. Então é uma questão de prova no processo. Doutor, mas ninguém está obrigado a prestar socorro nessas circunstâncias. Tá, e a prisão em flagrante, ele atropelou alguém, ou houve escoriações, ou levou esse pedestre a óbito, a prisão flagrante ocorre dentro de 24 horas do ocorrido. Esse cidadão, ele parou, ele atropelou, ele vai socorrer, ele socorre, ele automaticamente, ele é preso em flagrante, ele não pode aí querer também fugir do flagrante, falou, não, eu vou ser preso, por que eu vou socorrer? Luiz, essa é uma questão interessante. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, justamente visando dar uma possibilidade do cidadão parar e ajudar, é que o próprio Código de Trânsito Brasileiro veda a prisão em flagrante daquele condutor que para e presta socorro. Então, se você se vê encontrado numa determinada situação no trânsito e que comete um crime, e presta socorro, você não pode ser preso em flagrante por isso. É claro que você será conduzido para a delegacia, será instaurado um inquérito policial, será investigado essa infração penal, mas o que nós não podemos imaginar é a prisão em flagrante, porque é o próprio Código de Trânsito Brasileiro estimulando que o cidadão preste socorro. E se ele prestar socorro, ele não seja penalizado com esse tipo de prisão. Tribuna Criminal no programa Veracidade, toda quinta-feira, a partir das 14 horas. Não se esquecendo que amanhã, sexta-feira, nós temos o quadro Moda e Prosa com Tony Hudson. E temos também, antes do quadro Moda e Prosa, um cantor sertanejo, né? Moda de viola, tudo. Ele vai estar aqui com a gente amanhã. Eu quero agradecer a Andréia, que está viabilizando justamente fazendo essa interação com o programa e pediu esse espaço para que a gente pudesse estar divulgando o trabalho desse cuiabano que canta, né? E cantou aí com cantores famosos aí em Cáceres, me parece que foi com Guilherme Santiago, e realmente uma pessoa jovem, uma pessoa daqui de Cuiabá, e o espaço está aqui democraticamente aberto a todos, né, que queiram. Com certeza a gente vai estar aqui abrindo esse espaço para que você possa apresentar. A bandeira da TBO é TV Cultura, e nós também dedicamos a sexta-feira para essa área cultural, independente do quadro, né, que são apresentados semanalmente. Eu quero aproveitar para mandar um recado de um telespectador. Ele passa uma informação e de uma forma bastante clara, e ele cita o nome dele aqui. Eu vou aproveitar, ele está pedindo para divulgar, eu vou divulgar. Se conhecerem pessoas que estejam precisando de cadeira de rodas, há 500 unidades disponíveis para doação. Para receber uma cadeira, a pessoa precisa ter um laudo médico e estar cadastrado no CRAS, né, no CRAS. Depois disso feito, é só telefonar para Vilma Wosiak, né? Eu não sei pronunciar muito bem, mas ele dá o telefone aqui. Olha só, que você que está em casa, né? Eu estou passando uma informação, nós estamos ao vivo e tudo que está passando pelo WhatsApp, e ele cita, o nome dele é Álvaro Muniz Júnior, é lá de Cidade Alta, né? E ele diz que fica muito grato e por nossa solidariedade em estar divulgando, e ele é um assíduo assistidor do programa Veracidade. Todo dia ele assiste e ele faz questão de fazer essa divulgação de cadeiras de rodas com laudo médico. Ele fala que tem 500 unidades e só tem que estar cadastrado no CRAS, né? E você acaba ligando no telefone 3297-7426 ou 8117-7426.
8117-7426. Ele fala que é muito importante essa divulgação, porque tem muita gente que precisa e não sabe como funciona. Então nós estamos aqui e a gente depois também, seu Álvaro, pelo amor de Deus, não duvidando da palavra do senhor, mas a gente vai também entrar em contato com o pessoal lá do CRAS, para que a gente possa também intensificar mais trabalho, e o programa está à disposição do CRAS, aí, da Secretaria de Ação Social, né, para que o pessoal possa utilizar desse canal, divulgar. É isso que nós precisamos, colocar à disposição daquelas pessoas que precisam, principalmente nesse caso, né, de cadeira de rodas, né. Aí nós estamos aí convidando o secretário aí da Secretaria de Ação Social para que você possa vir aqui e divulgar essas ações. Luiz, até interessante, né? Parabéns ao seu Álvaro e até ao Luiz por divulgar esse tipo de informação, porque é muito comum termos divulgações de notícias ruins, né? Hoje você abre os noticiários, só se vê notícia ruim, porque me parece que isso que dá ibope, né? E você vê a condição do seu Álvaro querendo prestar um serviço de cidadania até, e não ter espaço, mas que aqui, né, Luiz? O seu programa Veracidade é democrático, né? Não, e a gente sempre tem buscado colocar para o telespectador, lógico, não estamos aqui para ser comparado com nenhum programa, e nosso programa é diferente, e por ser diferente a gente gosta de falar isso. Então não é aquele negócio quanto pior melhor, tem que bater para conversar, não é isso. A gente coloca o posicionamento, a gente traz os nossos entrevistados, todas as perguntas que são feitas, nós colocamos ela no ar, sem corte, né? Lógico, é óbvio, com respeito ao telespectador que está assistindo, tem perguntas que a gente acaba fazendo aí uma filtragem devido à forma como são dirigidas, com palavras agressivas, com palavras de baixo calão, alto calão, a gente não precisa aqui estar ofendendo as pessoas. Mas as dúvidas, perguntas, né? E nesse caso, como tem o nome, tem o telefone e está aqui colocando o nome embaixo, a gente está aqui divulgando e acreditando com certeza que isso é um trabalho que vai ser feito e tem que ser feito sim, e o programa é para isso, para divulgar as coisas boas também. Tem reforçando a pergunta da telespectadora, ela diz também o seguinte, quando preso em flagrante, ele vai para a audiência de custódia ou é imediatamente recolhido ao cárcere? É imediatamente colocado na cadeia. Tem o nome da telespectadora? Ela não coloca, ela não colocou, mas se ela puder colocar, ela deve estar assistindo, por favor, pode colocar para a gente tirar essas dúvidas. A telespectadora, né, a pessoa, o cidadão, a cidadã que é preso em flagrante, e já comentamos isso por 2 oportunidades aqui no programa, ela será, num prazo de 24 horas, conduzida perante a presença do juiz e de um promotor, para que seja realizada a audiência de custódia, e aí, se verificada a necessidade da manutenção dessa pessoa no cárcere, aí sim ela será conduzida até o cárcere. Porém, se o juiz visualizar, durante a realização da audiência de custódia, a desnecessidade da manutenção do cárcere, já coloca essa pessoa autuada em flagrante imediatamente em liberdade. Tá. Eu não sei, tem uma telespectadora perguntando, eu quero saber se o valor cobrado para a escrituração de um imóvel é pelo preço ou é uma tabela que já tem pela prefeitura de cada cidade, Lucian? Eu não tenho como responder, e o quadro hoje, infelizmente, o quadro é Tribuna Criminal. Vamos deixar para amanhã, né, ou segunda-feira, a gente poder entrar em contato com você. Mas muito obrigado aí pela sua audiência, e a gente vai buscar responder essa pergunta aqui pelo programa. Mas não no quadro de hoje, que o quadro de hoje nós estamos falando sobre Tribuna Criminal, né? Que mais? Eu quero ver aí com a Sheila. Sheila, tem uma matéria importante, e eu gostaria que, se você puder ela já colocar no ponto, com relação a uma ação lá da primeira-dama, lá da Sala da Mulher, onde faz aí, dá uma abertura, aí, o Cine Social, abrindo aquele espaço do teatro para aquelas pessoas carentes. Vamos ver essa matéria, é muito importante. A segunda edição do projeto Cine Social oportunizou a 400 crianças e adolescentes de bairros carentes de Cuiabá e do Distrito da Guia a experiência de conhecer as dependências do Teatro do Cerrado Zumira Canavarros, da Assembleia Legislativa, e participar de uma sessão de cinema. Gostei porque é a primeira vez que eu venho no cinema, porque eu pude trazer meus amigos, eu compartilhei bastante a felicidade que eu estava aqui, é muito legal. O filme Montanha Encantada conta a história de 2 adolescentes que salvam o planeta de uma invasão alienígena. Da ficção para o mundo real, o que vale a pena é a experiência de uma tarde inesquecível.
principalmente para quem vem de longe, como o garoto Wilke Alves, aluno do 4º ano de uma escola estadual do distrito da Guia, comunidade rural a quase 30 quilômetros de Cuiabá. É que eu moro muito longe de Cuiabá, aí fica ruim para eu vir ao cinema, mas foi muito bom a experiência de vir ao cinema. A cultura é muito importante hoje em dia, principalmente para essas crianças carentes, né, que vivem num local assim mais afastado, né? É muito importante para eles. Formação cultural que é essencial para o ser humano e que pode dar novo rumo à vida, através da troca de experiências e o interesse pelo conhecimento. Para o diretor artístico do Teatro do Cerrado, Zumira Canavarros, Lourenço Falcão, a iniciativa é um estímulo ao aprendizado. O teatro trabalha a chamada inclusão social. Vale o registro de que através da arte, da cultura, as pessoas se tornam mais críticas, mais humanas, passam a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Então estamos trabalhando na formação do ser humano. Realizado pela Sala da Mulher, o projeto Cine Social é referência em entretenimento cultural para crianças, adolescentes e idosos, pela forma como integra as diversas camadas sociais. Segundo a presidente, doutora Maria Tereza Maluf, a função da Sala da Mulher é ser o braço social do Legislativo. Pensamos em cada camada, em cada situação em que nós podemos dar o nosso auxílio, uma forma deles terem um primeiro contato, abertura de novas ideias dentro do âmbito intelectual, cultural, e é por aí. O projeto Cine Social é desenvolvido pela Sala da Mulher em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, Supermercados Comper, Transrodex e Casa Blanca Locadora de Filmes. Muito importante essa matéria. Eu acho que o espaço, né, que está ali dentro da Assembleia tem que ser feito para isso. Você vê que está oscilando, né? Você vai lá, trabalha com a comunidade, traz ali deputados de outros estados, quer dizer, um espaço que está sendo bem utilizado. Aí eu quero parabenizar a ação aí da mesa diretora, em especial da presidência, da Casa da Sala da Mulher, que tem feito esse trabalho e dando essa abertura importante, levar essas crianças para conhecer esse espaço e entrar num espaço que parece que é só para quem tem uma estrutura maior. Parabéns aí pela excelente e brilhante ação. Eu quero ter uma pergunta aqui muito interessante do seu Nel Vitor, e ele pergunta, doutor Ricardo, do pagamento da fiança, tá? Quem arbitra a fiança, qual que é o valor, né? E quem tem essa legitimidade e para onde vai esse recurso, né, arrecadado? Na verdade, são umas 4 perguntas, né, que fala da fiança, e eu quero só endossar a pergunta dele. E quando é que se cobra essa fiança? Quando se paga essa fiança, significa que o réu vai ser liberado, vai para casa? Bom, Antônio Nelson, obrigado pela pergunta, pela participação. Também essa é uma dúvida de inúmeras pessoas, né? Então vamos lá, vamos por partes. Quem tem a legitimidade, quem pode arbitrar a fiança? 2 pessoas, o delegado de polícia, a autoridade policial, e o juiz, a autoridade judiciária. Como é que isso se difere? Pela quantidade da pena do crime que a pessoa foi presa. Então, os crimes cuja pena máxima seja até 4 anos, Luiz, a autoridade policial ela tem a autonomia para arbitrar a fiança. Crimes com pena máxima superior a 4, o delegado já não tem mais legitimidade. Aí é só o juiz. Então é simples. Crimes até 4, delegado. Acima de 4, autoridade judiciária, juiz. Como é que é arbitrado esse valor? A depender também da pena do crime, da pena combinada à infração penal. Então nós temos de 1 a 10 salários mínimos nos crimes cuja pena seja até 4 anos, de 1 a 100, e de 100 a 1000 salários mínimos nos crimes com pena superior a 4 anos. E isso, dependendo da condição financeira do acusado, pode ser reduzido, chegando inclusive a ser isento, se a pessoa for pobre na acepção da lei, né? Pode ser isentada do pagamento, do recolhimento dessa fiança. E se for uma pessoa de uma fonte muito grande de renda, esse valor poderá ser aumentado ainda, em até 10 vezes. Tá? Então, isso está estipulado no próprio Código de Processo Penal
e que no momento da infração penal, a autoridade policial, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, ele irá analisar todas essas condições. Se abaixo de 4 ele tem autonomia e, a depender da condição, ele já arbitra fiança. Essa fiança ela é direcionada principalmente, Luiz, para o caso do acusado ser condenado, ao pagamento da indenização, ao pagamento da multa, ao pagamento das custas processuais. E se ao final ainda restar um saldo, esse valor ele é convertido para o Fundo Penitenciário Nacional. De outro lado, se a pessoa for absolvida do crime, esse dinheiro é devolvido a ela com correção monetária. Tá? E há casos que ele é devolvido? Sim, há casos em que, vamos imaginar, um crime de embriaguez ao volante. A pessoa foi presa conduzindo o veículo embriagado. Arbitrou-se a fiança, ele pagou ali na delegacia, porque é um crime de até 4 anos, então a autoridade policial tem autonomia para isso, ele recolhe ali na própria delegacia e ao final do processo ele é absolvido. Esse dinheiro será a ele devolvido. Esse dinheiro fica depositado no Banco do Brasil e lá vai sofrendo a correção monetária e depois é restituído a ele na condição de ser absolvido. Esse valor, então, a ele é restituído. E tem mais uma outra pergunta, Luiz? Na verdade, quem arbitra, né? Qual o valor, né? Que o senhor falou, quem tem a legitimidade para fazer isso aí, para onde vai esse recurso? Vai, então, essa é a questão em resumo aí desse Instituto da Fiança. Tá. E só lembrando que o acusado ele paga a fiança para que ele possa responder ao processo em liberdade. Mas ele paga respondendo o processo em liberdade e fica vinculado a isso. Ele fica vinculado ao processo. Então, se, por exemplo... Não significa que ele está isento, né? Não significa, exatamente. Ele está absolvido. Não é que ele está absolvido. É uma prerrogativa para que ele possa responder ao processo em liberdade. Se o telespectador se recordar, nós tivemos um caso em São Paulo em que a fiança foi arbitrada em 700 mil. 700. A pessoa pagou os 700 mil, Luiz. Imagine que essa pessoa venha a ser intimada para uma audiência e ela não vá, de maneira injustificada. Ela perde metade desse valor, Luiz. Metade. Então, o pagamento da fiança, ele visa vincular o acusado ao processo, para que ele não fuja, para que ele responda ao chamamento do Poder Judiciário, sob pena de perder metade do valor. Aí, respondida a pergunta, muito obrigado pela intervenção. Nós continuamos com o quadro Tribuna Criminal aqui com o Dr. Ricardo e você pode fazer sua pergunta. A gente vai preservar a sua identidade, caso você não queira se expor e com certeza vamos fazer de tudo para que você receba as informações necessárias com relação às dúvidas que você tem. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, enquanto isso você vai anotando, vai digitando, manda pelo WhatsApp 9974-1213 que nós vamos perguntar para o Dr. Ricardo. Daqui a pouquinho nós já voltamos. Bateu a fome? Não tem nada por perto? Calma! Chegou Delícias de Comer. Sim, Delícias de Comer. São mais de 17 sabores de bolos caseiros, tortas de frango, sanduíche natural, coxinha congelada, pão de queijo e muito mais. Tudo delicioso para você. Quer pedir? Então anota aí nosso número 3029-5046. E tem nosso WhatsApp também, 9325-5181. Faça seu pedido e entregamos para você. Se a fome bater, Delícias de Comer. Assembleia Notícias. O município de Comodoro, na região oeste de Mato Grosso, recebeu o programa Assembleia Itinerante, uma ação inédita que leva o legislativo a todas as regiões para agilizar o atendimento das necessidades da população. O programa também ofereceu diversos serviços para o cidadão e capacitação para os profissionais da área da saúde e educação de 4 municípios. É um momento ímpar para que nossos filhos também recebam uma educação de qualidade. A Assembleia discutiu com a sociedade o futuro de Mato Grosso para os próximos 30 anos e homenageou os pioneiros da região. É uma glória. Eu estou feliz por isso. É possível
sonhar e concretizar e fazer do que os nossos municípios possa ser melhor, sim. Até o final do ano, a Assembleia Itinerante será levada a 17 municípios. Em novembro, será a vez de Rondonópolis, da região sul. A Assembleia trabalha e sua vida melhora. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, é com meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. De segunda a sexta, na TV Brasil Oeste, Canal 8, Mato Grosso é Mais com Onofre Júnior e Adão de Oliveira. Jornalismo de resultado para a comunidade, com prestação de serviços e temas ligados à saúde, educação, trânsito e economia. Mato Grosso é Mais Consumidor, um canal aberto para a população. Oferecimento: Pax Nacional Prever, viver tranquilo. São Benedito Imobiliária e Construtora, confiança se constrói com tradição. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Supermercados Comper, cada dia melhor, junto com você. Ótica Santa Luzia, o melhor para você ver a vida. Residencial Vale das Palmeiras, o melhor do Cochipó, visite decorado. Moda Verão Esporte, tudo em artigos esportivos, vestindo a camisa da sua paixão. Citilar, não adianta procurar, é aqui que você vai comprar. De volta com o programa Veracidade no quadro Tribuna Criminal. Hoje, quinta-feira, nós estamos aí falando sobre a questão de prisão. Você foi preso, a família está ali que precisa saber, quer alguma informação. Enfim, tudo que você pensar, a dúvida que você tem, até o momento onde foi, levou lá para o centro de custódia, está lá no Carumbé, está no Pascoal Ramos, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer. Está aqui o doutor Ricardo, né? E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Bergas, né, que fala sobre crime eleitoral. Nossa produção já está falando com ele aí, então vamos trazer ele aqui para falar um pouquinho dessa questão de crime eleitoral, muito importante, né? Falar sobre as eleições. Hoje já teve um pessoal aqui do TRE no programa do Jajá, e vamos aqui também falar com o doutor Bergas, e professor, está mandando um abraço. Bergas, você conhece, o Ricardo? Grande amigo, professor Bergas, professor, amigo nosso da instituição, aqui da capital. Quer mandar um abraço para o Bergas, está sumido, né, Bergas? Quadro Tribuna Criminal com o doutor Ricardo. Uma pergunta aqui, eu quero voltar só para a conclusão daquelas bateria de perguntas feitas uma telespectadora que não citou o nome. Ela fala assim: aproveitando a pergunta que acabou de ser feita, né, com relação àquela questão do crime, a pessoa pernoitou no motel, o que acontece quando a pessoa comete novamente o mesmo crime, que é reincidente, né? Ela pode pagar novamente a multa e ser liberada? Só uma questão, né, Luiz? Tecnicamente, aí, pagar a fiança, provavelmente deve ter... ela falou multa, mas deve ser a fiança. Provavelmente é fiança, né? O Código de Processo Penal, no artigo 323 e 324, ele estabelece as hipóteses em que não se concede a fiança. E lá não diz em nenhum momento que não será arbitrada a fiança se ele vier a cometer um novo crime. O que será analisado, Luiz, é se ele vier a ser preso em flagrante naquela audiência de custódia que anteriormente comentamos, o juiz perceber que ele é um contumaz praticante de infrações penais, ele pode deixar de conceder, de arbitrar a fiança e impor a ele a prisão preventiva. Porque o artigo 324, inciso 4, é claro ao dizer que não será concedida fiança quando estiverem presentes os motivos da prisão preventiva. Então, se o juiz na audiência de custódia, ele percebe que aquela pessoa em liberdade pode vir a ser um risco, ele não arbitrará a fiança e determinará, expedirá o mandado de prisão preventiva. Isso não é mais um réu primário, isso seria mais ou menos assim, não, né? Ele não que seria um réu primário, porque réu primário ele deixa de ser só quando ele tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Certo. Né? Então não é porque você responde a 2, 3 crimes que você deixa de ser réu primário.
A condição de réu primário, você só deixará de ter a partir de um momento que um desses 3 processos tramitou e julgou. Transitou e julgou através de uma sentença condenatória. Você pode ser absolvido. Você pode ser absolvido também. Com certeza. Tribuna Criminal com o Dr. Ricardo, vamos com as nossas perguntas aqui. Mais uma pergunta, e como eu falei que a gente vai preservar as fontes, nós vamos preservar em respeito a você, telespectador. Ou eu gostaria de saber se uma pessoa pega 23 anos, né, e ela já cumpriu 5 anos, ela pode ser liberada? Muito obrigado, telespectador, nós vamos preservar a fonte. Luiz, vou tentar fazer um panorama, porque nós precisaríamos saber por qual crime ele foi condenado. Porque se estivermos diante de um crime hediondo ou um crime equiparado a hediondo, nós temos um percentual distinto. Mas se não for um crime hediondo ou equiparado, o prazo é de 1/6. Ele tem direito a progredir de regime, né? Então, aí a gente precisaria analisar. Se não for equiparado a hediondo, ele já faria jus à progressão. Já está dentro do limite. Já está dentro do limite. No entanto, mas essa progressão no limite objetivo, que é a quantidade de pena. Ela coloca aqui, ela reforça 157. 157, então é roubo. Então, roubo é um crime hediondo, né? Então, aí ele não poderia ser beneficiado ainda, porque aí o prazo é de 2/5 para o direito à progressão do regime. Se reincidente, 3/5. Então, são essas condições que a gente precisa analisar para poder responder de uma maneira mais objetiva. Mas aqui, tentando imaginar qual seria a hipótese, seria basicamente isso. 2/5 em caso de réu primário, 3/5 em caso de reincidente. Nesse caso dela aqui, se fosse na fase 2/5, seria em torno de, pelo menos, ia mais uns 3 anos, 8 anos, né? 8 anos. Dividir 24, 25, né? Para facilitar. Seria 2 anos, 10 anos, né? Se for réu primário. E 15 anos se for reincidente. Tá, então 10 anos, no caso, se for réu primário, nesse caso do 157, ele teria que, infelizmente, teria que ficar ali mais 5 anos, né? Mas isso colocando em 25, né? Mas aqui, para fazer o cálculo certinho, teria que pegar a calculadora aí para dividir certinho por 23, né? Então, teria que dividir 23 anos por 12, porque cada ano são 12 meses. Então, 23 anos multiplicado por 12, e aí você dividir por 5 e ver qual é a fração que vai dar. E aí, nossa produção está aqui, quem sabe a gente faz um resultado. 23 vezes 12 e divide, 23 vezes 12 e divide por 5 para a gente dar uma resposta. Já aqui no ar. No ar, isso. Continua as perguntas abertas, né? Vocês que estão aí nos assistindo, nós estamos aqui com o quadro Tribuna Criminal com o Dr. Ricardo, falando aqui sobre essa questão de prisão. Como a gente disse, a gente preserva aqui a fonte e a gente gostaria de realmente que você pudesse estar aqui perguntando. O que acontece... Bom, isso aqui já foi perguntado. Doutor Ricardo, fez aqui, fechou? Está fechando? 23 multiplicado por 12. 23 vezes 12 dividido por 5. Divide por 5. Enquanto você faz as contas aqui, não se esquecendo que de segunda a sexta-feira nós estamos aqui com o programa Veracidade, 55 sempre dá com um quadro 12, novo, 13, sempre com uma novidade 12, nova. 24, Nós estamos respondendo aqui, fazendo umas contas para os telespectadores com dúvidas 48, com relação a uma... 55? 4 anos e 7 meses. Uma dúvida. 4 anos e 7 meses. Tá, e aí como é que ficou a resposta da nossa... Então, 4 anos e 7 meses... mais 4 anos e 7 meses. Então seria 9 anos e 3 meses, por aí. Algo em torno de 9 anos e 3 meses, Luiz. Está aqui a telespectadora, está aqui o Dr. Ricardo respondendo aqui a sua pergunta, 9 anos e 3 meses. Então isso, se ele for réu primário, 9 anos e 3 meses. Se for reincidente, 9 anos e 3 meses mais 4 anos... 13 anos, né? 13 anos e 7, 14 anos. 14 anos. Isso. Bom, se a senhora tiver dúvida, por favor, pode mandar, o teu WhatsApp está ligado, pode mandar a sua pergunta que a gente vai estar respondendo. E esse foi um dos cálculos feitos aqui, muito rápido, né, aqui, pela nossa produção, em cima da orientação do Dr. Ricardo, com relação a essa dúvida dessa pessoa que está presa já aí, que foi condenada a 23 anos por 157
E os números, doutor, quais são os... geralmente fala 157, isso aqui seria crime hediondo. 157 é o roubo, né? E quais são outros números que são mais comuns de apreensão de delitos que são cometidos? Comuns, 155, né, Luiz? O furto, 157 o roubo, o 121 o homicídio, o mais, talvez, conhecido de todos, o velho 171, que é o estelionato. Perdão. O artigo 33 da Lei 11.343, que é o tráfico de drogas, o 16 do Estatuto de Desarmamento, e por aí vai. Então são vários os códigos. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui, mas a gente vai perguntar a si mesmo. Boa tarde, eu me chamo Nilva, gostaria de saber se um advogado tem que cobrar de um cliente 30% ou 20%. Daí deve ser honorários. Com certeza. Isso aí e com certeza também num contrato de risco, né? Uhum. Muito desenvolvido na esfera civil. Nos casos de indenizações, dano moral, dano material, não há uma regra, tá? Isso vai é um critério muito pessoal do advogado. Então, nós temos advogados que cobram 20, nós temos advogados que cobram 30, 35, mas posso dizer que a partir daí já se torna um tanto quanto, não vou dizer abusivo, mas já sai um pouco da esfera do que comumente se utiliza. Mas dentro desse parâmetro pode ser utilizado aí qualquer percentual. Tá, eu quero aproveitar e ler uma mensagem, não tem a ver com o tema de hoje, mas nós vamos aqui colocar essa pergunta, essa observação. Eu moro no Jardim Santa Amália, minha reclamação é sobre a saída para pegar a Miguel Sutil, ao lado do Círculo Militar. Depois do mercado extra, os motoristas vêm em alta velocidade, dificultando nossa saída. Este é um local de alto risco de acidentes, porque temos que aproveitar a oportunidade totalmente perigosa. Eu, como muitos moradores da Redondeza, queremos com urgência de um quebra-mola. Só assim diminui a velocidade dos motoristas, tanto tempo para sairmos com mais segurança. Peço atenção às autoridades para que analisem e tomem providências urgentes. Esse drama, entre o Círculo Militar com o Cupim Bar. Obrigada desde já. É uma senhora que manda mensagem desesperada ali naquela região pedindo aí um quebra-molas. Então tá aí. Eu, inclusive, conversei ontem, nós tivemos ontem com o vereador Ricardo Klein, falando sobre uma indicação do temporizador nos semáforos, nos radares que estão sendo colocados em Cuiabá. E eu conversei com o secretário Kleber Lima, e ele está agendando a vinda do Tiago França, secretário do CEMOB, secretário de Mobilidade Urbana, para que ele venha no nosso programa. Então, nós estamos vendo a possibilidade de que o secretário esteja aqui na segunda-feira. Nós estamos aguardando a confirmação do secretário Kleber Lima e, com certeza, nós vamos esclarecer todos esses fatos e essas perguntas que estão sendo feitas nós vamos passar diretamente para o secretário, que é muito importante. Outra pergunta. Oi, meu marido foi condenado a 70 anos por homicídios. Ele fica tudo isso? Triplo homicídios. Bom, ninguém no Brasil ele pode ficar preso por mais de 30 anos. Então, por mais que ele tenha sido condenado a 70 anos de prisão, o máximo que ele ficará no cárcere será 30 anos. Então, ninguém pode, Luiz, passar dentro do atual contexto do nosso ordenamento jurídico, enclausurado, encarcerado, por mais de 30 anos. Nós tínhamos uma exceção que era um dos casos de aplicação de medida de segurança para os inimputáveis. Então, para os loucos, os doentes mentais, essas pessoas que cometiam crime, elas seriam absolvidas, porque são inimputáveis, porém, impostas a ela uma medida de segurança, que era a internação. E essa internação, a priori, ela poderia se perpetuar no tempo. Então, enquanto não ficasse configurado que aquele doente, que aquele louco, ele pudesse voltar ao convívio da sociedade,
que não fosse um perigo para a sociedade, ele ficaria internado. E essa internação poderia ultrapassar 30 anos. Mas o Supremo Tribunal Federal já pacificou esse entendimento, que mesmo os loucos, os doentes mentais, eles não podem ficar mais do que 30 anos, salvo raríssimas exceções, né? Que a gente já tem, que é o caso do Chico Picadinho. Chico Picadinho, aquele autor dos fatos em que ele picava suas vítimas, né? E ficou constatado que o Chico Picadinho, se vier ao convívio social, ele vai continuar a prática de infrações penais. E esse é um caso que já está extrapolando os 30 anos. E pode até parecer uma coisa engraçada, mas não é. Eu assisti um filme, né? Nesse filme tem um desses presidiários que saíram, né? Saíram do presídio desse tempo, já tinha lá mais de 30 anos de prisão. Ele saiu e o mundo para ele parece que estava diferente. Ele voltou, que ele conseguiu conviver naquele meio que ele achava que ele saindo da prisão ele não ia ter essa vida. Nós tivemos até um caso emblemático disso recentemente, né? Foi o caso da Suzane von Richthofen. A Suzane, ela teve a favor dela o benefício do regime semiaberto, mas ela postulou para que continuasse presa, porque lá dentro do presídio ela conheceu uma outra pessoa e não queria se desvincular da pessoa. O amor. O amor. Mas o que aconteceu? A namorada dela, então, teve o benefício e saiu e a deixou lá. Né? Então, nem sempre é recíproco, nem sempre é recíproco. Mas é uma coisa interessante. Doutor, com relação, agora eu quero voltar nessa nova modalidade de controle de reeducandos, de pessoas que respondem a algum processo. Mesmo nessa questão da fiança, o delegado arbitrou a fiança, está dentro de um patamar de 1 a 4 anos, né? Que é o limite onde ele atua, aí depois do juiz. O delegado ali já pode também ali colocar uma tornozeleira eletrônica nesse réu? Ele Luiz, pode ir para cá? Não. O delegado não, porque a imposição do uso de uma tornozeleira eletrônica só pode ser através de um provimento jurisdicional, de uma decisão do juiz, né? Então, o raciocínio é o seguinte: o juiz imagina, lembra aquela audiência de custódia? O juiz imagina, eu vou manter essa pessoa presa ou eu tenho mecanismos para conceder a liberdade, mas mantê-la sob vigilância. Então, ao invés de prender e superlotar ainda mais a nossa população carcerária, o juiz impõe a ela o uso da tornozeleira eletrônica. Mas respondendo objetivamente, delegado não pode. Isso é competência do juiz. Falando nisso, teve um caso inédito aqui em Cuiabá que o rapaz que recebeu a tornozeleira ele pediu para voltar, pediu para tirar e voltar. Para tirar e voltar. Por conta, porque há uma discussão muito grande, né, Luiz, sobre a violação à intimidade, à vida privada. Tem pessoas que têm muita dificuldade em voltar à sociedade utilizando desse instrumento. Há uma discriminação no convívio social, ele com essa tornozeleira fora do... Luiz, não adianta fecharmos os olhos para isso, porque com certeza há, né? Com certeza nós temos isso. A pessoa que se apresenta utilizando desse instrumento, ela ainda que não tenha o processo com uma sentença condenatória, ela é banida, alijada da sociedade. Do convívio social, com certeza. E é humilhante isso, né, doutor? É uma coisa. Mas eu tenho a minha concepção sobre isso, né? E o direito é bastante interessante por isso, porque a gente revê as nossas próprias posições. Como eu disse, a pessoa tem duas possibilidades. Tem mais, mas estamos restringindo a essas duas, entre ficar preso e ficar solto com o uso da tornozeleira. Eu acho que é muito mais benéfico a ela responder ao processo solto utilizando essa tornozeleira do que ficar presa e ficando restrita ao convívio dentro do cárcere com toda a sorte de tipo de pessoas, né? Então, é aquela coisa, dos males, o menor. Né? Doutor, com relação a essa senhora que fala que o marido foi condenado a 70 anos, ela diz o seguinte, se ele não vai ficar tudo isso, por que essa condenação é tão alta? Justamente, Luiz, porque o valor total, a quantidade total da condenação, ela é o critério base para fixação dos benefícios. Livramento condicional, progressão de regime.
Então, tudo será calculado com base na quantidade total da pena. Então, nós tivemos agora há pouco aqui, fazendo o cálculo daquela pessoa que foi condenada a 23. Então, nos 70 anos, você faria o mesmo cálculo. Homicídio também é um crime hediondo. Logo, 2/5 se réu primário, 3/5 para reincidente. Esse 2/5 ou 3/5, essa fração ela será utilizada de acordo com os 70 anos, que é a condenação do seu marido. Doutor, uma pergunta agora, uma dúvida minha. Essas penas, você pega esse mesmo crime praticado por um jovem de 19 anos, praticado por um idoso de 70 anos. A pena, ela indifere? Esses 70 anos, ele pode ser colocada para esse jovem de 18 e para esse aposentado de 70? Luiz, indiferente, né? Porque isso poderá ser avaliado, e isso seria um tema para um próximo debate, os critérios de fixação de pena, né? Porque nós temos 3 fases para aplicar uma pena. E no primeiro deles é a pena base. Nessa pena base, o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais, vai analisar a personalidade do agente, a conduta social desse agente, tudo isso para fixar essa pena base. Então, a depender do critério que o juiz ele se utiliza nesse momento, ele pode valorar aí um jovem de 19 ou um idoso de 70. Mas lembrando que em ambos os casos, a prescrição conta-se pela metade aí, né? Tem gente que vai automaticamente sair de lá para ser enterrado no cemitério. Ah, né? Com certeza. Tribuna Criminal com o doutor Ricardo, todas as quinta-feiras, né? Eu achei interessante esse tema dos critérios para fixação de pena, né? A gente podia estar debatendo sobre isso no próximo programa. Eu quero reforçar aqui o pedido, né, do doutor Bergas, para que ele possa estar aqui falando com a gente sobre essa questão da legislação eleitoral, falar desse novo prazo aí, né, que foi mudado para 6 meses, mudança de partido. Doutor Bergas, eu quero aqui deixar o convite aberto aqui para o senhor, e fiquei feliz aqui, porque o Ricardo, o Edson aqui houve nesse intervalo aqui, colocaram o senhor lá em cima, e é muito importante, nós precisamos de gente de qualidade, gente com esse perfil, para que possa enriquecer mais o nosso programa, e para que a gente possa tirar as dúvidas do telespectador, que são bastantes, né? E a gente quer fazer desse programa um programa mais esclarecedor, um programa, como o doutor Ricardo, no tema de hoje, foi bastante feliz, que em nenhum momento passa aqui pela nossa cabeça, e não é objetivo do programa, está induzindo a ninguém a cometer um crime contra um radar, ou fazer com que o pai de um filho que não pagou a pensão vá para a cadeia, e não é esse o objetivo, mas mostrar os direitos de ambos, né, de todos os casos, de quem é réu e também de quem é a vítima. Então a gente está aqui falando dentro de um linguajar mais técnico, né, buscando justamente essas dúvidas que o nossa querida telespectadora tenha. Doutor Ricardo, nosso programa chega aí já quase nos últimos minutos. Como que a gente poderia estar pensando já para a próxima quinta-feira, né? Esse tema, essa questão dos critérios para a fixação de pena é um tema bastante relevante, né? É interessante, né, Luiz? Por conta justamente dessas dúvidas, a exemplo da fiança, que o cidadão tem de como se chega a uma pena definitiva por conta da prática de uma infração penal. Mas, como sempre, vivemos aqui num programa democrático, né? Então fica a sugestão, porém, abertos a novas ideias aí dos nossos queridos telespectadores. Doutor Ricardo, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas é uma pergunta que não tem nada a ver com esse assunto, mas ele acaba falando nessa parte criminal, mas de uma forma geral. O senhor que é operador de direito e atua nessa área, como que o senhor vê essa relação? Eu queria que o senhor me posicionasse assim, como operador do direito, que tem pego tantas causas, né, nas diversas áreas, o que leva o indivíduo, né, a cometer um delito. Quando eu falo cometer um delito, eu falo na esfera criminal. E como que pode, onde que o senhor vê essa falha? Qual é a razão, qual é o motivo? Como que o senhor vê o papel do Estado
o Estado que eu falo em termos de da União, do Estado, do município, e o que o senhor atribui a esse índice da violência de uma forma geral e dos delitos também de uma forma geral? Luiz, eu costumo dizer e citar aqui o sociólogo francês Émile Durkheim, que diz que o crime, Luiz, é cultural. Toda sociedade ela será constituída de atos ilícitos, de atos infracionais. Seja o país de terceiro mundo, seja um país de primeiro mundo. Basta lembrarmos que os Estados Unidos, que para muitos é exemplo de várias e várias coisas, tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E lá, todos sabem que a legislação penal ela é dividida entre os estados. Há estados que têm pena de morte, prisão perpétua, mas nem por isso os crimes deixam de existir. Então é cultural, Luiz. E aí a própria criminologia, uma ciência que estuda justamente o crime e o criminoso, ela traz inúmeras correntes, inúmeros fatores que indicam ou que possam indicar o que leva uma pessoa a cometer uma infração penal. E aí são inúmeros os fatores. Uma ausência familiar. É muito difícil para o cidadão ele viver ali nos seus rincões, afastados, enquanto no centro da cidade as pessoas passam com carro de luxo. Então a desigualdade social é muito grande. Também é um fator primordial para que determinadas pessoas possam vir a praticar infrações penais. Então isso bastaria, e isso aí até recomendaria, né? Precisaríamos adentrar em uma outra ciência, que é a ciência da criminologia. E aí já não seria especificamente o direito penal, mas era estudar o crime e o criminoso. Interessante essa parte, né? A gente poderia estar trazendo aqui, mesmo no bloco, a gente fazer isso. Muito interessante. Eu quero aproveitar que o programa chega ao final. Boa tarde, gostaria de parabenizar o programa e o Dr. Ricardo, que foi um excelente professor que tive. Infelizmente não disse o nome, mas está registrado. Boa tarde. Oi, meu filho, não tem nada a ver com você. Está te falando mais que eu quero aproveitar esse espaço para pedir a solicitado do guarda municipal e um amarelinho, ficar nos dias orientando o motorista no Shopping Pantanal. O pessoal pedindo um amarelinho, mas o Tiago França deve estar aqui na semana que vem, nós vamos conversar com ele sobre isso. Tem 3 anos que estou com uma causa no Detran, até hoje nada no Detran. Ter transferência de moto sem minha assinatura. Também nós vamos conversar com o Silvio amanhã, provavelmente. Oi, Luiz. Acho que a lei tem que mudar, porque um pai de família foi preso. Ainda tem conceito, mas que ladrão que roubou, matou, não tem como consertar. Meu cunhado é um exemplo que já foi preso mais de 5 anos. Olha, são tantas as perguntas, nós não vamos conseguir indagar todas, mas eu quero agradecer primeiramente a você, mas vamos dar uma despedida aqui. Doutor Ricardo, obrigado aí pela presença no nosso quadro Tribuna Criminal de hoje. Obrigado mais uma vez, Luiz, eu que agradeço o convite, agradeço a participação do telespectador e um abraço para a Dayara, Elisa, aí que já nos pede há muitos programas atrás. A você, telespectador, que também acompanhou o programa até agora, muito obrigado pela audiência e esperamos contar com você amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário, às 14 horas. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã, se assim nosso grande arquiteto nos permitir. Um abraço a todos.